Olá! No Reviva de hoje vamos falar sobre Med Maria. A minissérie retrata o período da construção quase impossível de uma estrada de ferro no coração da Amazônia. Uma história que contrasta as dificuldades dos homens que trabalham duro para terminar essa grande obra com as intrigas e o glamour dos políticos e empresários da capital. Quem é Med Maria? A minha amada, Dr. Finnegan. Onde há fumaça, há fogo. Ele me ama, Dona Inês. Estou certo de que poderei salvar muitas vidas aqui com o meu trabalho. Eu nunca pensei em trabalhar num inferno como este. Eu ainda gosto muito do senhor, sabia? Esses brasileiros são os dissimuladores. Você vai ver no Reviva. Juca de Oliveira comenta as dificuldades durante as gravações. Nós tínhamos que sair de Abunã por volta de, no máximo, 4h30, 5 horas, porque às 5 horas começavam os insetos, né? Tony Ramos fala sobre seu personagem, o ambicioso empresário Percival Farquhar. Eu era um homem de poder, e acostumado a lidar com poder. Ele conhece uma menina. Antônio Fagundes conta o romance proibido vivido por seu personagem. Eu já não me arrependo da loucura que eu fiz. Durante os anos de 1907 e 1912, mais de 20 mil trabalhadores de 50 nacionalidades se empenham na construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, também conhecida como Med Maria. É um ano antes das obras acabarem que as histórias dos nossos personagens se cruzam. No meio da floresta, o clima com chuva e calor forte atrapalha o andamento das obras. As condições dos trabalhadores são precárias e o risco de contrair doenças só piora a situação. Dr. Lovelace recomendou que não deixasse que nenhum de vocês ficasse sem a dose diária de quinino. Isso evita que vocês adoeçam. Não se conhece outra maneira de se prevenir a malária. Por favor, peguem suas pílulas. Por favor. O engenheiro inglês Stephen Collier, interpretado por Juca de Oliveira, é um homem de temperamento hostil e autoritário. E não trabalha mais. Nós queremos ir embora, Mr. Collier. Olha aqui, chinês! Eu mato vocês todos! Então era uma coisa muito pesada para ele, para o personagem, que era o engenheiro, que tinha que comandar centenas e centenas de trabalhadores, vindos de várias partes do mundo e também de várias partes do Brasil, com mão de ferro, e esse pessoal trabalhando em condições terríveis. Muita gente morreu, né? Mais de 6 mil pessoas. Há quem diga que cada dormente da estrada corresponde a um morto, né? Morreram tantas pessoas quanto os dormentes da estrada. Enterre esse infeliz. Aqui está a causa-mortes. Eu nunca pensei em trabalhar num inferno como este. Collier já havia no currículo a construção do Canal do Panamá, mas a ferrovia brasileira é o maior desafio de sua carreira. Para viver esse personagem, o ator Juca de Oliveira procurou um engenheiro para lhe dar lições. Em ordem! Ele ficou me dando aula sobre engenharia, sobre o comportamento do engenheiro numa obra tão significativa durante muito tempo. Fiz uma pesquisa a respeito dele também. Os documentos sobre ele eram muito poucos. Sabíamos o nome dele, que ele, logo que terminou, voltou para a Inglaterra e que ele era extremamente rigoroso, ele era um homem, sob certo aspecto, frio, muito pouco sensível à dor alheia, muito pouco sensível a entender a dificuldade, mas do meu ponto de vista como personagem, como ator, eu tinha que colocar como ponto fundamental a construção da ferrovia. Isso é mordaça, essa canalha! Ou eles não deixarão ninguém dormir essa noite! Finnegan, eu preciso de todo mundo na frente do trabalho amanhã! Não! Eu sou médico aqui, não posso permitir. Eu sou chefe desse acampamento, Finnegan! E estou dando uma ordem! Fábio Assunção interpreta o médico Richard Finnegan. Quando chega para trabalhar na enfermaria do acampamento, ele se espanta diante de tanta violência e precariedade. O jovem não concorda com as atitudes do engenheiro Collier e os dois acabam se desentendendo. Escuta aqui, rapazinho.
Eu sou engenheiro-chefe desse acampamento e eu não admito... E eu sou que uma médico. Como você se chama? Deve ter um nome, não é mesmo? Consuelo, personagem de Ana Paula Arósio, é uma pianista que vai parar na enfermaria do acampamento depois de sofrer um naufrágio nas corredeiras de um rio. Leva essa moça para a enfermaria. Vamos. Ela fica sob os cuidados de Finnegan, que se apaixona por ela. Eu sou o Dr. Finnegan. Tenha calma. Você está na enfermaria da Estrada de Ferro. Você está segura agora. Mas Consuelo conhece Joey Caripuna, um índio interpretado por Fidelis Baniwa. Ela o ensina a tocar piano e, com a aproximação, ele também acaba nutrindo um amor pela linda mulher. A pianista precisa então decidir quem é o seu verdadeiro amor. Você parece gostar muito do tal Caripuna, não é mesmo? Para se preocupar tanto com ele. Gosto. Gosto muito. No próximo bloco, vamos conhecer a história dos políticos e empresários que vivem no Rio de Janeiro. E você quer saber como os atores Antônio Fagundes e Tony Ramos foram convidados para participar dessa minissérie? Então fica aí que o Reviva já volta. Estamos de volta com Reviva sobre Média Maria. A minissérie escrita por Benedito Rui Barbosa e dirigida por Ricardo Waddington é um épico que mostra a construção de uma ferrovia no meio da selva. Na minissérie Média Maria foram usadas duas locações principais no estado de Rondônia, o vilarejo de Abunã e a cidade de Porto Velho. 6 quilômetros de trilhos que estavam soterrados foram reconstruídos. A locomotiva, que há um século abria a estrada de ferro, também foi reformada. Mais de 400 pessoas trabalharam no set. Muitos dos figurantes eram locais e alguns deles descendentes de funcionários da Madeira Mamoré. Uma coisa fascinante que aconteceu e que me comoveu muito, provavelmente aos meus colegas também, é que as pessoas que trabalharam na construção dessa estrada provisória, né, que eram os figurantes, eles trabalharam na estrada com um espírito que eu jamais tinha visto ao longo da minha vida com figurantes trabalhando conosco em qualquer lugar do Brasil. Para eles não significava apenas a reconstrução de 15 quilômetros, um pedaço. Era a reconstrução da ferrovia. E era a reconstrução da vida de cada um deles. Então isso foi muito comovente e, de certa forma, muito triste. Caiu mais um alemão lá adiante. O que será que está acontecendo? As gravações no meio da Amazônia não eram fáceis. Nós tínhamos que sair de Abunã por volta de, no máximo, 4h30, 5 horas, porque às 5 horas começavam os insetos, né? Os insetos, até 5 horas, eles se comportam direitinho. Parece que você tocou uma campainha para eles às 5 horas, 15 para 5. Então, nós tínhamos que sair urgente com os ônibus, porque quando eles começam a atacar, é realmente um negócio ferocíssimo, né? Isso aqui é um paraíso. Deixa, ele não sabe o que espera. Longe da selva, na capital do Rio de Janeiro, vivem os políticos e investidores por detrás desse grande projeto. É em meio ao glamour dessa época que ocorrem intrigas e histórias de paixão. Percival Farquhar é personagem de Tony Ramos. Ele é um americano que vive no Rio de Janeiro e enxerga nesse projeto uma forma de aumentar seus negócios e seu poder no Brasil. Eu já inaugurei a estrada até a passagem do Abunã, Dr. Rui. E isso já me custou muito dinheiro. E muitas vidas. Neste país, muitas pessoas morrem à míngua sem estar construindo nada. Eu me lembro bem daquele personagem muito escorregadio, era um homem de poder e acostumado a lidar com poder. Mas era um dandy. Ele se vestia como um dandy, gostava de viver bem e morava no hotel que era propriedade dele no Rio de Janeiro. Não sei te dizer que era uma rica personagem, não na riqueza apenas material dos valores que ele podia ter, mas uma riqueza de contradições e de uma moral rígida até, porém também
com muitas contradições. O processo da concessão para a Southern Brazil Lumber and Colonization Company no Paraná está lá na mão dele. Na mesa daquele maldito J. de Castro. Está, portanto, nas mãos dele a decisão. Juvenal de Castro, interpretado por Antônio Fagundes, é homem de confiança do presidente Marechal Hermes da Fonseca, personagem de Otton Bastos. Ele também não gosta de você, J. de Castro. J. de Castro vai contra os interesses de Farquhar, que não mede esforços para tirar o rival do seu caminho. É impossível que esse J. de Castro não tenha um ponto fraco. Ele era um ministro de Estado, né? Ministro de Obras, né? E tinha toda aquela trama política correndo por trás da construção da estrada de ferro e tal. Mas o Benedito botou um outro molho nele quando ele conhece uma menina. E ele casado, aquela coisa, né? E ele com uma jovenzinha, ele monta uma casa para ela. Então o Benedito criou esse escândalo aí, né? Recato e beleza. Eis aí 2 atributos que tornam uma mulher irresistível. Obrigada. Eu já não me arrependo da loucura que eu fiz. Luísa, personagem de Priscila Fantin, é uma jovem pobre e sonhadora. O poderoso político se apaixona pela moça e ela aceita o convite para ir morar com ele. Mas ele é casado com Amália, personagem de Cássia Kiss. Hoje você está diferente. Ora, por quê? Não sei, mas há muito eu não vi os seus olhos brilhando como agora. Quando recebeu o convite para fazer a minissérie Mad Maria, Antônio Fagundes estava comprometido com outro projeto, mas não hesitou em aceitar. Foi uma coisa pesada, porque eu estava fazendo carga pesada na época, né? O Ricardo, quando me chamou, eu disse, eu topo se você topar gravar quinta, sexta e sábado. Nós fomos e eu fiz os 2. Eu gravava segunda, terça e quarta, carga pesada. Quinta, sexta e sábado, Mad Maria. Personagens não podiam ser mais opostos. O que, por outro lado, era muito divertido, mas não deixou de ser cansativo, não. Mas o resultado foi muito bom, eu gostei. Na época, Tony Ramos também estava em outra produção. Ele participava da novela Cabocla, escrita por Benedito Rui Barbosa e dirigida por Ricardo Waddington, o mesmo diretor e autor da minissérie. E a escalação para Mad Maria não foi por acaso. Existia um motivo especial para o ator interpretar Farquhar. Eles me chamaram assim, Tonico, queria falar com você. Eu falei, rapaz, ou é para dar bronca em alguma coisa que eu fiz na novela. Juro, eu não pensava em nada, a não ser o que houve. Vão esticar a novela. Foi o que eu pensei. Tonico, eu sei que você está emendando, mas você vai fazer. Esse cara aqui, me deram uma foto de Percival Farquhar. Eu fiquei meio atônito, porque... Mas, olha bem, impressionante, porque vocês vão poder observar que eu usava uma barba muito bem tratada, e onde tinha branco foi tingida, né, totalmente, para dar o tom daquela barba, daquela foto que eu estava vendo. Inapelavelmente, na minha decisão, pesou uma coisa, eu era muito parecido com ele. A minissérie Mad Maria é exibida de segunda a sexta-feira, às 11h15 da noite. Você não pode perder, né? E um dos trabalhos que você assiste na televisão com extremo prazer, cada cena que passa, cada capítulo que é exibido. Vocês vão gostar muito, com grandes atores, uma direção de arte fabulosa e uma história do Benedito Rui Barbosa extraordinária. Assistam. Muito gostosa mesmo.